Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Messias, para quem não me conhece, você está no canal Aprendiz do Evangelho e nós estamos lendo nesse projeto, né, o livro Roteiro, esse livro aqui, né, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente chega ao capítulo 9, o Grande Educandário. Então vamos à leitura. Lembrando que esse livro é de 1952, tá? Então ele tem alguns fundamentos que talvez hoje a gente questione, mas a gente vai falar sobre isso ao final da leitura. Então, item 9, né? Capítulo 9, o Grande Educandário. De portas abertas à glória do ensino, a terra nas linhas da atividade carnal é realmente uma universidade sublime, funcionando em vários cursos e disciplinas com 2 bilhões de alunos, aproximadamente, matriculados nas várias raças e nações. Mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços do progresso planetário, cercam o domicílio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Para a maioria dessas criaturas necessitadas de experiência nova e de mais ampla, a reencarnação não é somente um impositivo natural, mas também um prêmio pelo ensejo de aprendizagem. Assim é que, sob a iluminada supervisão das inteligências divinas, cada povo, no passado ou no presente, constitui uma seção preparatória da humanidade, à frente do porvir. Ontem, aprendíamos a ciência do Egito, a espiritualidade da Índia, o comércio na Fenícia, a revelação em Jerusalém, o direito em Roma e filosofia na Grécia. Hoje, adquirimos a educação na Inglaterra, a arte na Itália, a paciência na China, a técnica industrial na Alemanha, o respeito à liberdade na Suíça e a renovação espiritual nas Américas. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo, e ainda mesmo quando os blocos raciais em desvario se desmandam na guerra, movimenta-se a procura de valores novos no próprio engrandecimento. Nos círculos do planeta, vemos as mais primitivas comunidades dirigindo-se para as grandes aquisições culturais. Se é verdade que a civilização refinada de hoje voa pelo mundo, contornando-o em algumas horas, caracterizando-se pelos mais altos primores da inteligência, possuímos milhões de irmãos, pela forma, infinitamente distantes do mundo moral. Quase nada diferindo dos irracionais, não conseguiram ainda fixar a mínima noção de responsabilidade. Os anões docos da Abissínia, sem qualquer vestuário e pronunciando gritos estranhos à guisa de linguagem, mais se assemelham aos macacos. Os nossos irmãos negros de Quitis passam os dias estirados no chão, à espera de ratos com que possam mitigar a própria fome. Entre grande parte dos africanos orientais não existe ligação moral entre pais e filhos. Os latucas, no interior da África, não conhecem qualquer sentimento de compaixão ou dever. Remanescentes dos primitivos habitantes das Filipinas erram nas montanhas, à maneira de animais indomesticáveis. E não longe de nós, os botocudos, entregues à caça e à pesca, são exemplares terríveis de bruteza e ferocidade. No imenso educandário, há tarefas múltiplas e urgentes para todos os que aprendem que a vida é movimento, progresso e ascensão. Na fé religiosa, como na administração dos patrimônios públicos, na arte tanto quanto na indústria, nas obras de instrução como nas ciências agrícolas, a individualidade encontra vastíssimo campo de ação
com dilatados recursos de evidenciar-se. O trabalho é a escada divina de acesso aos lauréis imarcessíveis do espírito. Ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que convertamos em glorioso paraíso. Como eu disse, esse livro foi escrito em 1952 e ele faz referências a algumas regiões e alguns povos que a gente não conhece. Eu vou só querer posicionar vocês sobre isso. Os anões docos da Abissínia. A Abissínia é a Etiópia, ele fala dos pigmeus, né? Irmãos negros quites que passam os dias estirados no chão à espera de ratos que possam mitigar a própria fome. Os quites docos e os latucas, eles são descritos num livro do Gabriel Delany. Esse livro é de 1895, chama-se Evolução Anímica. Então quem tiver interesse em ter informações sobre esses povos, está no capítulo 2, A Alma Animal, página 62. E ele descreve não só esses povos, ele pega referências dos pesquisadores que visitavam a África naquela época, em 1852. Eu quero sempre colocar vocês, posicionar vocês na linha de tempo. Muitos desses textos são de 1852, esse é de 1895, no caso de Gabriel Delany. 1952, esse livro, roteiro, né, do Chico. Então, a gente tem que posicionar primeiro por que usam certas colocações. Quando ele fala dos batucas, né, eu vou subir até uma imagem para vocês verem. Os batucas são os nossos indígenas, né, vocês estão vendo a imagem, que usavam pratos na boca e nas orelhas. Então, essa época, hoje, a coisa é diferente. Por quê? Porque todos os povos evoluem. Todos os povos evoluem. É a lei natural do progresso, a evolução dos povos, a evolução moral, científica. Todos nós viemos de um braço dos símios. Nós não viemos dos macacos. Então, tinham 3 raças de símios. Uma deu origem à raça humana, outra aos chimpanzés, aos macacos, digamos assim, né? E a outra aos gorilas e orangotangos. Então a gente tem uma origem única, mas dizer que nós descendemos dos macacos, dos chimpanzés, há livros da ciência que já provam que não, tá? Tem uma mesma origem, uma mesma linhagem, digamos assim, mas nós viemos de um outro braço que gerou a raça humana e os outros braços que geraram os símios como nós conhecemos, os chimpanzés, os macacos e um outro orangotangos e gorilas. Então, tudo na Terra, como eu já falei em vários capítulos, é para o nosso progresso. E como sempre, utilizando a nossa enciclopédia Barça, o nosso livro dos Espíritos de Allan Kardec, eu trago para vocês aqui, ó, a pergunta 185, tá? Do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra sofrerá idêntica transformação, tornar-se-á um paraíso quando os homens se houverem tornado bons. É assim, comentário de Kardec, é assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia, substituídas por seres cada vez mais perfeitos, pois que essas novas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam às outras ainda mais grosseiras. Então, a evolução humana é constante. Ele fala no final, né? Não precisamos, aqui ó, ninguém precisa pedir transferência para Júpiter ou Saturno,
que são planetas mais evoluídos, a fim de colaborar na criação de novos céus. A Terra, nossa casa e nossa oficina, em plena paisagem cósmica, espera por nós, a fim de que convertamos em glorioso paraíso. Então é isso. É aqui, agora. O momento é esse. Precisamos, como eu já disse várias vezes, a Terra vai passar por um processo de melhora, de regeneração? Vai. Mas para ela passar, nós temos que passar por esse processo. Nós, seres humanos, é que temos que melhorar. Infelizmente, temos ainda muita maldade no mundo. Temos guerras, né? Mesmo assim, nas guerras, ele fala num parágrafo aqui, ó. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo, e ainda mesmo quando os blocos raciais em desvairo se desmandam em guerra, motivam-se à procura de valores novos no próprio engrandecimento. Então, mesmo durante a guerra, enquanto temos, infelizmente, no momento guerras, né, a Rússia, a Ucrânia, a Irã, com Israel, nós temos que mentalizar, mudar os nossos pensamentos com coisas positivas, para que a gente crie uma egrégora de pensamentos positivos e que auxilie sim, vai auxiliar sim, para que quem sabe os nossos governantes mudem a forma de pensar, tá? Temos as ferramentas necessárias para isso. Amar ao próximo como a ti mesmo, já dizia Jesus, e amar a Deus sobre todas as coisas. Então que começamos logo, né, que comecemos logo a nossa reforma íntima, a nossa melhora. Utilizemos a nossa inteligência para o bem da humanidade, e não para o bem individual. Pensemos mais no coletivo e não no nós mesmos, né, como dizem muitos, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, nós somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos de Jesus Cristo. Moramos na mesma morada, o planeta Terra. Se ele for evoluir, todos nós evoluímos juntos, todos nós teremos benefícios. Não precisaremos procurar outros orbes para isso. É aqui, agora, nesse planeta. Então que procuremos, né, que transformemos o nosso planeta nesse paraíso tanto desejado por todos nós. Não vamos mais perder tempo. Como diz o título, a Terra é o nosso grande educandário e nós, como alunos, precisamos aprender e aprender e aprender e botar em prática todo o bem que aprendemos. Um abraço a todos, até o próximo domingo, onde iremos para o capítulo 10 de título Religião, tá bom? Um abraço, muito obrigado a todos. Quem puder, por favor, se inscreva, deixe o like e divulgue o nosso canal, compartilhe com outros grupos de família, da família, né, de amigos, para que a gente possa trocar mais ideias, né, começar a divulgar mais a doutrina espírita entre todas as pessoas, tá bom? Obrigado. Tchau.